um Pó de Beleza na área. Eu sou o Fernando Pascoal, eu tô ao lado do meu coração. Gislaine Pascoal. Galera, esses episódios estão pegando fogo, né, Gi? É isso aí. A gente não tá sabendo, eu vou falar igual meu amigo Emerson. Qual que é o melhor? O próximo. O próximo sempre é melhor. É sempre assim. E trazendo hoje... conteúdo de qualidade, né, Gi? É isso aí. Hoje nós vamos aprender muita coisa, hein? Minha cabeça já tá explodindo aqui. Já Tanto tá pergunta que fervendo. quero fazer. Já tá fervendo. Apresenta aí, Gi, essa mulher linda pra gente. Hoje nós estamos aqui com uma advogada maravilhosa. Ela tem uma empresa chamada Beauty Law. Isso. Beauty Law. Faleiros Lima Beauty Law é o escritório. Faleiros Lima Beauty Law. É a Simone Faleiros. Uhul! Seja bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Prazer todo nosso. Vamos tirar um monte de dúvida aqui. Estou aqui para isso. Excelente. Eu quero saber um pouquinho, antes da gente chegar de fato, para a gente conhecer um pouquinho da sua história, né? Quem que é a Simone? Ótimo. Bom, essa é uma pergunta bem difícil, né, de responder. Mas, resumidamente, vou falar da parte profissional, né, porque é o que interessa aqui nesse momento. Eu sou Simone Faleiros, eu já tenho 23 anos de formada, sou advogada, sempre atuei na área tributária, trabalhei em grandes empresas, multinacionais, Federação das Indústrias, fundações. Em 2019, meu último trabalho foi como executiva numa multinacional, mas eu sentia muito peso dessa cobrança do mundo corporativo e resolvi abrir meu próprio escritório, onde eu poderia desenvolver melhor as minhas aptidões. Tinha uma série de coisas que eu queria fazer e eu não conseguia. Então, eu resolvi me especializar na Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu também estava um pouco cansada do tributário. Muitos anos trabalhando com tributário. É uma matéria muito pesada, muito desafiadora. E eu comecei a estudar a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu abri meu escritório e comecei a trabalhar nessa vertente, prestando serviços de adequação às empresas, porque é uma lei nova e todos precisavam dessa lei. Até que o ano passado eu me reencontrei com uma amiga, que é a Gidele, e ela já vinha também muito cansada do mundo corporativo, resolveu vir se juntar a mim para a gente prestar um serviço diferenciado no mercado. É uma ideia nova, né? Que é o Beauty Law, que nada mais é que o direito da beleza, mas o nosso escritório hoje ele é só focado no direito da beleza. Legal. E por que isso é um diferencial? É um diferencial porque no mercado não existe, nós somos o único escritório do Brasil que trata a beleza de uma forma dinâmica, com todas as áreas do direito, especificamente voltada para esses clientes. Então, nós já estamos aí há um ano, fez um ano agora em setembro, estamos aí comemorando este momento, trazendo essas inovações para clínicas de estética, salões de beleza, até esmalterias, clínicas dermatológicas, e é isso que nós temos feito no momento. Então, resumidamente, essa foi a minha trajetória até aqui. Que legal. Eu já vou tietar já, porque eu quero te agradecer, como eu agradeci a Gi, porque nós, profissionais da beleza, ficamos muito tempo fantasma. Ninguém sabia quem era o cabeleireiro. As pessoas ficavam linda, maravilhosa, mas não sabia quem tinha feito, aonde tinha feito, quem tinha feito aquela maquiagem. Né? Então, a gente ficou muito tempo informal. Sim. Até que veio o MEI, né? Para os profissionais. E eu acho que cada dia vai melhorar mais ainda. Mas ainda a gente tem muito que melhorar na área da beleza. Então, eu queria agradecer a você, a Beauty Law, a Gidele, que já passou aqui, por abrir os olhos para as pessoas da área da beleza, que eram umas pessoas esquecidas. Eu posso falar assim, né, Gi? Pessoa esquecida, né? Sim. É bem isso. Invisíveis. Invisíveis. Porque a pessoa trabalhava com a gente, eu acho que é o grande contexto que nós vamos trabalhar hoje. A pessoa, ela queria trabalhar no horário que ela queria, entrar na hora que ela quer, sair na hora que ela quer, e ela ainda queria ser registrada, né? Registrada. Queria ser registrada. Eu adoro o registro. O registro é maravilhoso. E ainda ela queria receber 13º, férias, fundo de garantia, mas ela não queria ter o compromisso, ela não quer ter o compromisso, né? E aí, quando veio o e-mail, eu falei, nossa, que delícia, gente. Sim. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E a gente precisa levantar muito essa bandeira, porque ainda, por mais que a área da beleza seja vasta, com tantos profissionais, né? Imagina, cada esquina tem um salão, né? Com certeza. Mas ainda
eu acredito que mais da metade ainda não é formalizado. Será? Você tem Não, a maioria não é formalizada. Porque as pessoas, assim como muitos saem da faculdade sem saber como operar um negócio, mesmo as que não têm faculdade e abrem seu próprio negócio, também não sabem. Porque não foi ensinado para essa pessoa que não é só abrir uma porta em um estabelecimento, que você tem várias regras, várias coisas que você tem que cumprir, principalmente na parte jurídica. Então, você tem que ter um CNPJ, você tem que ter ali um contrato social. Se você tem sócio, você tem que ter um acordo de sócios. São várias coisas que envolvem, né, essa situação, esse compromisso de você abrir um negócio. Não é simplesmente abrir. Mas o que acontece? Hoje no Brasil, as pessoas começam, e isso é até natural, você fica desempregado por algum motivo e você resolve abrir um negócio. Então, a pessoa abre da forma que dá. Então, ela vai ali, aluga um salãozinho, exatamente. Começa a comprar as coisas e começa a trazer gente para trabalhar com ela. Mas ela não tem o entendimento do que está por trás disso, que você tem que estar com tudo regulamentado, que existe até algumas exigências, dependendo do estabelecimento, regulatórias, questões de Anvisa, questões de normas sanitárias. Então, é uma série de exigências que a pessoa desconhece. E aí ela começa do jeito que está e daqui a pouco começa a pular um monte de coisa. Processo trabalhista, problema na contabilidade, problema com contrato, problema fiscal e assim vai, né? Então, é importante realmente a gente, sempre que puder, falar sobre isso, porque vocês realmente eram invisíveis, mas hoje já não são mais. Hoje nós estamos num momento em que, se a pessoa não se profissionaliza, ela está fora do mercado. A gente tem que, cada dia que passa, tentar se inserir nesse contexto, se organizar para amparar os direitos do outro e os nossos. Correto. Então, vamos do princípio. Eu, Fernando, tenho um salãozinho, aí eu comecei a crescer, e aí eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Uma manicure e uma pessoa para me ajudar no salão, um cabeleireiro lá, um prestador de serviço. Certo. O que eu tenho que fazer, Simone? Olha, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, seja um salãozinho, seja um salãozão, ou seja qualquer outro empreendimento, você tem que ter o mínimo de estrutura contratual. Por que o contrato é importante? Porque o contrato, ele rege as relações entre as partes. É como se fosse a lei que vai regulamentar a nossa relação. Então, tudo que estiver dentro de um contrato tem que ser observado, tem que ser cumprido. E quando a gente faz um contrato, a gente olha obrigações, direitos e deveres de ambas as partes. Porque não é só porque você é dono do salão que você tem mais obrigações do que aquela pessoa que está trabalhando com você. Todos temos os direitos e os deveres. Então, quando você traz uma pessoa para trabalhar com você e você tem um contrato estruturado, com cláusulas que dá segurança tanto para você quanto para essa pessoa, aí você está um pouco mais seguro. Agora, o que acontece que a gente vê muito ultimamente? As pessoas, elas vão na internet e pegam um contrato qualquer. E tá tudo bem, né? Assim, eu sei porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, o profissional também do direito é visto um pouco de repugnância. Nossa, é advogado, é caro, Deus me livre, não quer nem chegar perto dele. Tem esse medo. Só que hoje nós estamos vivendo uma realidade diferente, onde os advogados se colocam na mesa, na mesma situação que os outros. Eu, por exemplo, não gosto nem que me chame de doutora. Eu sou a Simone, advogada, e está tudo bem, até porque eu nem tenho doutorado. Então, eu não quero que me chame de doutora, porque eu faço questão de ser próxima da pessoa. Eu tenho que trazer essa proximidade para que a pessoa não tenha medo de mim. Então, o leigo vai até a internet, baixa um contrato qualquer e preenche ali do jeito que ele acha que tem que preencher, e nem sempre vai estar assegurando nem o seu próprio direito e nem o direito daquele outro que está trabalhando com ele. Então, eu sempre repudio essa questão da internet, porque assim como você encontra muitas coisas legais lá, tem coisas que não são seguras. Então, se você fala com um advogado, ele pode te orientar melhor a colocar algumas cláusulas que te tragam mais segurança. Porque elas para ambas existem. as partes, né? Exatamente. Essas cláusulas existem para serem implementadas. Então, num contrato de internet, você não vai achar.
Então, hoje, se você tem um salão, a primeira coisa que eu falo é, tenha um contrato. Como que a gente pode fazer esse contrato? Então, se eu trago um MEI para trabalhar comigo, esse MEI, né, o microempreendedor individual, que é uma coisa muito interessante também, porque trouxe aí um pouco de segurança para essas pessoas que viviam informais, iam fazer unha na casa do fulano, do Beltrano, e nem recolhimento de INSS tinha. Aí a pessoa engravidava. Exatamente. Não recebia nada. Não recebia nada do governo. Tá indo para casa do cliente, aconteceu isso com a gente, né, Gi? A manicure não trabalhar, tropecou e torceu o pé. Aí a sorte dela que a Gislaine tinha entrado no salão. Pouco tempo. Fazia tipo uns 3, 4 meses. Fez MEI para todo mundo no salão. E aí depois falou, ó, vai lá e dá a entrada. E ela ficou 6 meses recebendo na casa dela. Olha, tá vendo? E então, se não tivesse? Ia ficar, como diz meu amigo, na pedra. Exatamente. Ia ficar ao Deus dará, esperando a ajuda divina que talvez não chegaria. Então, assim, eu acredito que essa questão do MEI tenha sido muito importante para eles começarem a recolher um valor que é simbólico, porque não é um valor tão grande, né? Assim, que faça algum um rombo, né, no orçamento dessas pessoas e traz uma segurança. Né? Eu acho que 70 e poucos reais, Então, assim, eu acho que é importante ter essa condição de MEI. Hoje nós temos uma lei que chama a Lei do Salão Parceiro. Essa lei, ela também trouxe um pouco de segurança para os salões, porque no momento em que você traz uma pessoa para trabalhar com você e ele é MEI, você pode fazer um contrato de parceria, onde existem algumas cláusulas determinando qual é o percentual que você vai passar para essa pessoa, quais são os direitos, os deveres e as obrigações. E isso é homologado no sindicato. Eita. E no momento em que existe essa homologação, isso traz um caráter mais sério para a coisa. E mostra que você não está sendo contratado pela consolidação das leis trabalhistas, que é a famosa CLT. Então, é diferente, não está gerando vínculo nenhum, é uma parceria. Então, essa lei ela é muito importante. As pessoas que não conhecem, que estão nos ouvindo, seria muito importante entender, tentar buscar um pouco mais de informação com relação a isso, porque podem trazer vários benefícios para o seu próprio salão. Exatamente. Esse contrato, Simone, ele tem uma data de começo e fim? Ou eu posso fazer a data que a gente está iniciando e a pessoa ficar lá 3, 4 anos trabalhando comigo? Não, a pessoa... Geralmente a gente faz por contrato determinado, né? Por prazo determinado. Então, legal. Você faz um contrato hoje com uma vigência, por exemplo, de 12 meses. E aí, depois dos 12 meses, você pode renovar. Que legal. E sempre você tem que levar isso ao conhecimento do sindicato, porque é o sindicato que chancela essa questão do contrato entre esses prestadores de serviço, que são parceiros, os MEIs. Legal. O bom a gente falar sobre isso, porque assim, eu como dono de salão, dono do meu espaço, eu também penso no benefício do salão, mas também penso no benefício do prestador de serviço. Sim. Porque se eu não cumprir o meu contrato com ele, que está escrito, está regido lá, está escrito lá, ele também pode me cobrar, né? Então é benefício para os dois lados. É uma relação de ganha-ganha. É isso aí. E assim, o que acontece? Quando um profissional está trabalhando satisfeito, porque ele sabe que ele tem ali uma certa segurança, que ele está trabalhando num ambiente onde vocês têm preocupação com ele, ele trabalha muito mais satisfeito. E ele vai gerar muito mais renda para ele e para vocês. Então, eu falo que é relação de ganha-ganha, sempre pensando nas duas partes, porque ninguém quer usurpar a outra, né? Então, a gente... essa lei ela veio muito para trazer essa segurança, porque antes a pessoa entrava como um parceiro e não tinha contrato nenhum, e depois ele ia na justiça pedindo, por meio de uma ação trabalhista, pedindo os direitos que ele achava que ele tinha. E muitos juízes, infelizmente, se você consegue comprovar certos requisitos, os juízes têm dado ganho de causa para essas pessoas, né? Porque o que acontece? Hoje, se você consegue comprovar, por exemplo, que há habitualidade, que é você ir todos os dias naquele local, que você cumpre um horário das 8 às 18, por exemplo, e que você é remunerado por isso, isso configura um vínculo contrato, trabalhista. Exatamente, um contrato de trabalho pela consolidação das leis trabalhistas. Então, tem vínculo trabalhista. Diferente de quando você contrata, por exemplo, uma pessoa jurídica, que é um PJ, né, que eles falam,
que ele tem um CNPJ, ele presta um serviço para você e ele tem autonomia. Ele pode ir o horário que ele quiser, entrar a hora que ele quer, a hora que ele sai a hora que ele quiser. Ele não tem aquela obrigatoriedade de estar ali todos os dias. Só que o que começou a acontecer? Muita gente começou a contratar profissionais como PJ, para sair do vínculo trabalhista. Só que se ficar configurado que você estava lá todos os dias ganhando aquele salário naquele horário, não adianta ser um contrato de PJ, porque a justiça vai entender que havia subordinação, habitualidade, pessoalidade. Então, assim, são coisas muito tênues, né? A linha é muito tênue, assim, entre uma coisa e outra, entre estar na formalidade, estar na informalidade. Então, é por isso que é bom sempre ter uma pessoa, um advogado, para consultar, para entender essas nuances todas, porque eu sei que é muita coisa, e saber, assim, será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que esse é o melhor momento, é a melhor forma de contratação? Porque tem isso também, a gente tem que entender. Aí entra Birulol Falheiros. Pois é, aí o nosso escritório, que é o escritório voltado para o direito da beleza. A gente olha tudo isso quando a gente encontra com essas pessoas, né? Eles chegam até nós, olha, nós precisamos organizar a parte contratual. Então, a gente estabelece contratos entre as pessoas que trabalham dentro do salão, por exemplo. A gente organiza também contratos com fornecedores, que isso também é importante. Tem gente que não tem contrato com fornecedores. Que legal, isso eu não sabia. Fala um pouquinho disso, porque isso é novo. Isso eu não sabia. A gente porque, não tem, não. Vamos supor, se você está fazendo compras grandes de shampoo, sei lá, seja qualquer tipo de cosmético, por exemplo. Coloração, oxidante, pó descolorante. Qualquer coisa. É importante que você também tenha um contrato se essa pessoa ela sempre entrega para você. Tem que entregar sempre, né? Porque às vezes você compra numa loja aqui, compra em outra loja ali, aí não faz sentido. Mas se é um fornecedor corriqueiro, que é permanente, é interessante sim ter um contrato. Porque esse contrato, ele vai trazer disposições tanto para você como salão, quanto para ele, de obrigações e deveres também, que às vezes a gente acha que não tem. Então é importante ter. Hoje, nós estamos vivendo um momento muito diferente, porque nós estamos vivendo na era dos dados. Então, por exemplo, hoje temos também a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz ali uma segurança muito grande para nós, pessoas físicas, que circulamos os nossos dados em alguns ambientes. Sim. Então, os contratos também são importantes, por quê? Porque eles trazem ali disposições de forma a mostrar que você se preocupa com os dados dos seus clientes, por exemplo, ou com as pessoas que estão trabalhando para você. Então, o dado pessoal, por exemplo, um nome, CPF, RG, se cair em mãos de pessoas que estão com finalidades ilícitas, pode trazer um problema para o seu salão. Dá para nós, se... Estou falando por mim também. Sim. Um exemplo prático disso. Ótimo. Na questão do fornecedor, né? Então, ele vem, ele me entrega sempre, eu sempre faço compra com ele. Ele gera o boleto? Sim, exatamente. Mas o que é importante ter ali? Por exemplo, algumas políticas que demonstrem que se ele não te entregar em determinado prazo, tem uma multa. Porque, às vezes, como eu falei, tem que ter um relacionamento com essa pessoa. Sim. Não é que um dia você compra ali e o outro... Você compra em outro lugar, você não precisa de ter contrato, óbvio. Mas se você tem um relacionamento, esse fornecedor está sempre ali, é importante você ter cláusulas que mostrem qual que é o objeto desse contrato, qual que é o valor que você está pagando, se demorar a pagar, se tem algum prejuízo ou não, se tem multa, se não tem, se ele não te entregar no momento que você precisa, se também tem multa para ele. Então, essas coisas que organizam a vida de ambos. Sim. E tem gente que não faz contrato para nada. E é um hábito do brasileiro. O brasileiro, ele acha que ele não precisa de contrato para nada, até dar um problema. Deu um problema, nossa, mas se eu tivesse um contrato, eu tinha conseguido organizar isso. A gente não tem o hábito de prevenção. Não, porque não tem. O contrato, ele previne. Previne. Também, né? Com certeza. É por isso que a gente faz. Por quê? Porque no momento em que está escrito ali todos os direitos e deveres de cada um, eles te trazem uma prevenção que você vai pensar 2 vezes antes de atrasar, 2 vezes antes de não pagar ou de não entregar o produto adequado.
Então, assim, são pequenos detalhes, mas que fazem diferença. E isso é uma coisa que muita gente às vezes acha também que é caro fazer contratos, e não é caro fazer contrato. Porque como eu falei, foi-se o tempo daquela era de achar que o advogado era um bicho de 7 cabeças. Sim. E uma pessoa, assim, a temer. Você não tem que ter medo do advogado, porque o advogado é seu amigo. É amigo. Ele organiza a sua vida para que você não tenha problemas. Então, vou dar outro exemplo, de termos de consentimento. Poucas pessoas sabem que isso é importante ter dentro de um salão. Por exemplo, eu vou num salão fazer as minhas luzes, e aí eu chego lá, o profissional passa todo o produto, retoca a minha raiz, e de repente eu começo a sentir um comichão, uma coceira, e eu começo a ficar até zonza de tanto que eu estou passando mal. Pode ser que eu tenha uma alergia, pode ser que aquele produto dê uma intercorrência que até pode ser prevista mesmo, porque às vezes acontece, mas ninguém falou nada para essa pessoa. Ninguém orientou essa pessoa. O que acontece? Ela sai desse salão, ela vai processar você. Ela vai falar que ninguém avisou a ela que ela poderia ter uma reação alérgica. Ninguém perguntou a ela, inclusive, se ela tinha alergia a algum produto. Que é como se fosse um médico. Vocês não são da área da saúde, mas são afetos à saúde, né? Sim. São denominados assim. Então, se você não fala, se você não tem essa capacidade de transmitir isso para a pessoa pode ingressar com uma ação. Então, o que a gente faz? Um termo de consentimento. Esse termo de consentimento vai estar escrito ali. Olha, nós vamos fazer nós vamos colorir os seus fios hoje, vamos fazer o retoque, vamos usar o produto tal. Pode ser que dê algum problema, mas se der o problema XYZ é normal. Você deve agir assim, assado. Você vai passando tudo para a pessoa daquelas intercorrências que podem acontecer e fazer ela assinar. Então, a gente chama de termo de consentimento informado. Então, você vai passar a informação para essa pessoa, ela vai assinar. É um documento que você tem. Chegou amanhã, ela foi embora, já sabendo que poderia ter algum problema. Eu estou chutando, tá, gente? Sim. Assim, porque eu não sou especialista em química de cabelo. Eu estou dando um exemplo pelas coisas que a gente vê. Se amanhã der algum problema e ela vier a questionar, vocês têm um papel, vocês têm um documento que diz: não, eu informei tudo a ela. Ela sabia dos riscos que poderia acontecer. E aí, não é que isso é 100%, mas já te assegura de alguma forma. Sim. Te traz uma segurança. O que eu faço lá no salão é o seguinte. Hoje o WhatsApp é muito fácil. Então, as mensagens ficam gravadas. Eu tenho... Fernando, tudo bem? Fui indicado. Eu achei você no Google aqui. Eu queria fazer mechas com você. Qual é o valor? Aí eu tenho um texto que eu mando para ela. Tá. Primeira coisa, você tem que marcar um horário, fazer uma avaliação, um teste, saber se você tem alergia. Se você tiver alguma reação alérgica, eu te indico tal tipo de shampoo, assim, assado. Não tem custo. Isso é um texto que eu mando para ela. Tá. Aí ela agenda. Foi lá, fez o teste. Eu explico tudo de novo. O que você usa em casa? Uso tal shampoo, assim, assado. Eu só não tenho como... não faço ela fazer assinar. Ela assinar, não faço isso. Vou começar a fazer agora. Sim. Mas ela é bem consciente. Nem tanto que eu tenho várias clientes que eu atendo que elas falam assim: olha, você é um dos mais caros que eu já fui, dos orçamentos que eu fiz. Mas sabe por que eu vim aqui? Porque você fez o teste. Você quis fazer um teste em mim. Porque você me mandou uma mensagem de texto falando que você não passa valor por mensagem e nem por telefone. Só depois do teste. Então, isso me trouxe confiança. Tá vendo? É uma coisa simples que você faz então, olha, você já está num caminho de segurança total. Sim. Talvez o que seja agora bacana é você só transpor isso para o papel. A ficha de anamnese eu já tenho, eu faço ela preencher, a ficha de anamnese. Nossa, então você é assim um precursor. Tem porque lá. Vamos dizer que eu não conheço muitos salões que tem ficha de anamnese, não. Eu tenho porque eu tenho formação acadêmica, né? Eu sou formado em visagismo e terapia capilar. E eu tenho pós em tricologia. Sim. Então, eu tenho na minha consciência e na minha experiência que um shampoo que contém alisante pode, misturando com pó descolorante, se aquele shampoo não for enxaguado direito, pode ter uma reação alérgica. Olha isso. E aí o cabelo dela pode cair. Sim. Então, eu já peço para ela ir, eu faço uma conversa com ela. Olha, nós vamos preencher essa ficha aqui. Como é que é seu cabelo? Fino, médio ou grosso? Eu preencho junto com ela.
Que legal. Você já tá Tem química? No caminho. No Aí eu coloco, caminho. tem química, sim ou não? Tem alergia a quê? Isso Faz uso já de algum... é algo que você faz há muitos Nossa, anos. desde 2008. Gente, que Aí eu- legal, você é. tem essa consciência. Aí eu faço ela preencher lá. Toma algum tipo de medicamento? Já teve alguma reação alérgica? Então ela sempre preenche isso aí e ela assina o nome dela. Outra coisa bacana que lá tem, as datas, né? Sim, E a pra gente você preenche a fazer o mão. acompanhamento. Aí a cliente volta. Cara, eu não tenho. A minha memória é maravilhosa, mas assim, Não ela tem chega como. para um exemplo. Eu fiz o cabelo dela em dezembro. Ela adorou aquele cabelo. Só que decorrer do ano, ela veio e não fez igual dezembro. Aí ela chega para mim e fala: "Olha, eu tava vendo minhas fotos de dezembro do ano de 2022. O meu cabelo tava lindo, eu queria fazer de novo do mesmo jeito. Você acha que eu vou lembrar? Não. Eu vou pegar a ficha dela, vou olhar a data que ela veio de dezembro. Olha, eu fiz tal cor. Ah, dá pra gente fazer assim. Exatamente. Fica mais fácil. Com certeza. Vou começar a fazer isso agora. Você já tem um cronograma de organização. Sim. Isso já te traz mais previsibilidade. Você não vai errar. A chance de errar é pequena, porque já tem ali, né, o que está escrito. É. E agora, se você traduz isso para o papel, né, essa questão da anamnese, essa questão do termo de consentimento mesmo, Legal. dela saber, eu acho que traz mais credibilidade. E segurança. E segurança. Agora, outra coisa que você falou que eu acho que é importante falar. Você falou da anamnese, né? Então, a gente estava falando de Lei Geral de Proteção de Dados. Aonde fica guardada essa anamnese? Isso é importante. Por quê? Tem que ter uma gestão de acesso, tá? Nós estamos no salão, sei lá, o salão de vocês eu não sei quantas pessoas tem. Mas tem salão, sei lá, que tem 50 pessoas, 60 pessoas, né, que trabalham ali, colaboradores. Se você deixa uma ficha de anamnese solta, ali vai ter um monte de informação, às vezes de caráter íntimo e de saúde, inclusive. Se ela tem alguma doença, se ela não tem, se ela toma algum remédio ou não. Isso, pela Lei Geral de Proteção de Dados, esse tipo de informação é dado pessoal sensível, que traz informações de cunho íntimo da pessoa. Então, o dado pessoal sensível, ele tem que ter muito mais cuidado do que o dado pessoal comum, que é o nome, o RG, o CPF, e-mail, endereço. Caramba. Então, a gente tem que saber como armazenar, quem vai acessar. Secretária, por exemplo, não pode ter acesso. Por quê? Porque a finalidade pelo qual a anamnese está sendo feita é uma. A a coleta de dados feita pela funcionária é outra. Tudo nessa lei parte do princípio que você tem que ser transparente nas relações, tem que ter uma finalidade para essa coleta de dado e tem que ter um embasamento legal para que você continue a coletar. E muita gente faz pouco caso da lei. Ela está vigente desde 2020, pouquíssimas pessoas têm... Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Pois é. É por isso que a gente tem que trazer Precisa falar, essas né? informações, porque não é só empresa grande. Empresa grande, essas empresas grandes multinacionais, que vamos dar um exemplo, da Gerdau, sei lá, Nestlé, empresas grandes assim, já tem a adequação toda feita. Já está tudo organizado. Micro e pequenos empreendedores, as pessoas acham que não precisa. Você não precisa ter uma adequação robusta dos moldes igual ao do grande, mas você também tem que se cercar de alguns cuidados, porque não pode ficar ao Deus dará, ainda mais que informação sensível, porque se acontece de uma fiscalização chegar, ou de um vazamento, porque esse é o maior problema, um vazamento de dados. Vaza um dado de uma informação de saúde da pessoa, aí eles vão querer saber como que isso vazou. Como que vazou? A responsabilidade é de quem? Nossa. E existem sanções, né? As multas previstas para caso de vazamento de dados. Sabe Então... Vai, faz a pergunta, depois eu vou falar que eu lembrei. Então não é só abrir a portinha do salão, gente. Tem que sair da inocência. Sair da né? inocência. Eu acho que o profissional da beleza tá na hora já, 2024, de sair dessa inocência de que é só cortar cabelo. Não. Tem que ter um negócio sério, estruturado. Exatamente. Né? Com organização. Adorei essa palavra. Organização. O contrato vai ajudar a pessoa a se organizar. Sim, né? No trabalho, questão de proteção dos dados da cliente. Tudo isso faz parte, sabe? Então, é contrato, a contabilidade, porque todo mundo tem que ter um contador, não tem? A gente tem um contador que ele é especializado só em salão de beleza. Ele não atende outro cliente, igual vocês. Excelente. Melhor ainda, porque ele sabe só, exatamente... É, isso aí. Então, o Rafael Genaro, que cuida da nossa gestão,
ele já veio aqui no Pó de Beleza. Foi uma das primeiras pessoas, né, que a gente trouxe. A gente adorou. Legal. Que ele só cuida de salão de beleza. Eu falei, nossa, eu tenho que contratar ele. Sim. Para ele cuidar do meu trabalho também. Que excelente. Né? Tá então, vendo? Rafael Genaro. É isso. E o que eu lembrei aqui? 2 coisas. Eu tava assistindo um vídeo, um corte. E o cara falou assim, ó, quando você for na farmácia, não passe seu CPF. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, eu tomo remédio controlado todo mês. Sim. Aí ele falou, quando você for fazer um convênio, a farmácia, que não vou falar o nome aqui, porque eu não sou pago para falar o nome dela, que é uma rede grande, ela vende seus dados, ela vende para as empresas que vendem convênio que você tem um problema, que você usa o medicamento X. Então, toda vez que você for fazer um convênio, o seu convênio vai se tornar mais caro, Sim. Porque ela está vendendo seu dado. Então, esses dias eu fui comprar meu medicamento e aí a menina falou assim, você passa o CPF? Eu falei, vou ter desconto? Ela falou, não. Então, eu falei, não vou passar. Ela ficou pra minha cara e falou, sério? Eu falei, é sério, não vou passar. Eu vou ter desconto? Ela falou, não. Eu falei, então não vou passar, só vou pagar. Ela, tá bom. Aí ela ficou meio assim, sem entender, né? Sim. Aí eu voltei lá, depois a menina falou, a outra atendente falou, por que o senhor não quis passar? Eu falei assim, porque a empresa vende os meus dados para uma empresa que compra convênio. Aí ela falou, nossa, eu não sabia. Eu falei, então eu não vou passar para ninguém mais. Pois é, olha que coisa, né, gente? Assim, isso é uma informação que todo mundo deveria ter. Deveria ter. Por quê? Mas isso pode? Isso é legal? Não, depende. Tá. Se você... Eu vou partir do princípio seguinte. É uma lei nova, então, assim, eu entendo até que as pessoas não saibam. Porque quando se institui uma nova lei, se institui uma nova cultura. E demora pra gente mudar o paradigma, né? Antes eu tratava dessa forma, agora eu tenho que fazer assim. Gera aquela desconfiança até a pessoa se adaptar. Só que o que acontece? Essa questão do CPF, se você tem uma base legal, porque existem bases legais na lei, tem um artigo que trata só de bases legais. Se eu tenho uma justificativa, vou falar uma palavra melhor para o entendimento, né? Se eu tenho uma justificativa pelo qual eu possa coletar esse dado para ser utilizado, ok, não tem problema nenhum. Mas se eu não tenho justificativa nenhuma, aí eu não posso coletar, entendeu? Então, tudo parte desse pressuposto. Agora, se eu peço o CPF, por exemplo, para fins de emissão de nota fiscal, ok, porque como é que eu vou emitir nota fiscal se eu não tenho o CPF da pessoa? Entendi. Então, é uma justificativa legal. Sim. Agora, se eu pego esse mesmo CPF e passo para uma outra empresa que não tem nada a ver com aquela do relacionamento, eu estou passando para uma pessoa terceira que eu não autorizei e ela vai fazer um outro tipo vai usar essa informação de outra forma. Então, tá errado. Não pode. E nessa questão do CPF, é verdade mesmo. As drogarias hoje, elas fazem isso. Elas traçam o perfil do consumidor de forma a entender qual que é a frequência dele dentro daquele estabelecimento, o que ele compra ou não, e não é nem só para essa questão, né, do plano de saúde, de convênio, para traçar o perfil mesmo e começar a enviar mais publicidade para você. Eu sei que você teve bebê, então eu te mando um monte de coisa de fralda, de produtos para bebê. Então, gente, o negócio é muito maior do que a gente imagina. E tá certinho em falar que não quer passar o CPF. Ninguém é obrigado, né? Então, eu acho que nesse caso você agiu bem. Outra coisa que aconteceu comigo também, eu trabalhava num salão onde tinha mais de 15 pessoas e eu era graças a Deus, era o profissional mais remunerado do lugar. E aí, de repente, uma pessoa chegou pra mim e falou, nossa, você ganha X mensal. Nossa, parabéns, eu não sabia, não tinha noção. Aí eu falei pra cara da menina assim, falei, tá doida? Daqui a pouco vem uma outra. Nossa, você tá podendo, hein? Por isso que você trocou de carro. Por isso que você está construindo sua casa. Aí eu olhei e falei, do que vocês estão falando? Não, porque a gente viu o tanto que você ganha e tal. Eu falei, mas como que vocês viram? Tem uma folha rodando aí no salão. Olha isso, gente. A folha de pagamento com o valor que a responsável pelo salão, ela imprimia aquela folha para mandar o relatório para a pessoa que ia fazer o pagamento, porque não era a pessoa que fazia o pagamento não ficava dentro do salão, que era uma empresa, né? Sim. E essa folha vazou dentro do salão. Gente. E rodou o salão. Aí eu cheguei e falei, calma aí, vamos conversar. Quem foi que te mostrou? Foi a fulana. Eu falei, nossa. Aí cheguei para outra menina e falei, quem foi que te mostrou? Foi a fulana. Eu falei, então tá bom. Aí chamei a fulana numa sala. Tudo bem? Tudo. Eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Ela falou, porque a folha apareceu aqui na minha sala.
Aí eu peguei e falei assim, mas e você não poderia ter feito isso? Eu falei, então você fica consciente de uma coisa. Eu tô ligando pro dono do estabelecimento e ele vai vir aqui conversar com a gente, que a gente vai ter que descobrir de onde que essa folha vazou. Aí liguei pra ele e falei, olha, vem aqui no salão. Ele foi, conversei com ele e aí ele falou, não, tudo bem. Aí conversou com ela, aí ela ficou super chateada comigo. Eu falei, mas eu fiz o certo, porque eu fui direto no lugar, no ponto, onde era na ferida, né? Sim. Então depois daquele dia a gente não deixou mais imprimir a folha. Mandava por e-mail. Sim. Porque vazou, né, Gi? Foi bem desconfortável. Pra mim foi bem desconfortável. Foi antes da lei geral. Foi antes da lei, porque hoje, então, mas pensa, você acha que o pessoal do salão sabe dessa lei? Não sabe. Não sabe. Então, assim, esse tipo de informação jamais poderia sair da pessoa que manuseia esses dados. Então, se ela tirava o relatório e passava para um terceiro, inclusive tinha que ter um contrato com esse terceiro, com uma cláusula falando da LGPD. Estou lhe passando essas informações, mas você vai ter que ter a sua responsabilidade. Porque hoje, muita gente, muitos fornecedores até, estão sendo cancelados os contratos, porque eles não estão de acordo com a LGPD. Então, assim, todo mundo tem que estar, porque eu prefiro me relacionar com alguém que já está preocupado com isso, ou vou me relacionar com alguém que não está preocupado? É óbvio que eu quero ter um relacionamento com quem está preocupado, porque eu sei que eu vou ter tranquilidade, que os meus dados vão estar seguros. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que é importante falar dessa lei, porque num momento desse aí, não poderia ter acontecido dessa forma. A empresa tem que tomar algumas medidas para minimizar esse tipo de impacto. Porque se acontece um vazamento errado, nesse caso era só remuneração, mas no caso de vocês, por exemplo, da anamnese, que eu acho que é o mais importante, sempre falo da anamnese, se há um vazamento e chega ao público que aquela pessoa tinha uma doença X ou Y, e se vê que que saiu do seu estabelecimento, isso pode te dar algum problema. Porque você pode ser responsabilizado em alguma medida por não ter tomado os cuidados necessários. Então, às vezes, são pequenos ajustes, porque como nós estamos falando de estabelecimentos menores, são pequenos ajustes, não é nada que vai custar caro, você não vai ter que implementar softwares e etc e tal. Mas é uma consciência. Treinamento, a gente faz muito, a gente vai no lugar e fala, olha, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados é isso, assim, assado. Você sabia? Vocês trabalham aqui, vocês precisam fazer isso, assim, assado. Trazer a consciência, que a pessoa não tem. Não tem. Sabe o que passou na minha cabeça aqui agora? Que você vende o manual, né, 7 pilares do Salão de Alta Performance. Você vai ter que implementar agora já essa nova lei aí. Você vai ter que colocar. Enquanto você ainda não coloca, fala para o pessoal do seu Salão de Alta Performance. Eu criei um e-book, os 7 pilares do Salão de Alta Performance. Uma linguagem super simples. Eu sei que a gente não gosta muito de ler, mas lá está super simples, com dicas práticas para você colocar no seu estabelecimento e começar a fazer com que ele evolua e que você veja essa evolução, que tenha resultados. Então, lá na Hotmart, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você adquirir o seu. Super baratinho, né, Fê? Nada. Nossa. Para você investir e ter resultado dentro do seu salão. E na próxima versão eu já vou colocar aqui as dicas aqui da minha amiga Simone Faleiros. É isso aí. Pessoal, chegou até aqui? Curte o vídeo, compartilha, indica um amigo para vir aqui, sentar no lugar da Simone, contar a história deles. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal. A gente está quase chegando a 1000 pessoas inscritas no nosso canal. Tá tendo bastante visualização. E esse canal aqui, gente, ele existe para trazer informação para o profissional da beleza, para que a gente vá para outro nível. A beleza precisa ir para outro nível. Por isso que a gente trouxe a Simone aqui, para ajudar a gente a ir para esse outro nível. Isso aí. Porque sem estrutura não tem como crescer, gente. Então, faz esse canal crescer, ajuda esse canal crescer compartilhando conteúdo, se inscrevendo, comentando. Isso aí. E bora lá para mais um. Pessoal, e deixar bem claro para vocês, né, quando a gente convida uma pessoa para sentar aqui na mesa, aí as pessoas perguntam assim, Fernando, quanto que eu tenho que pagar para estar aí? Vocês não pagam nada, tá? Por isso, aqui ninguém paga nada. Aqui o custo é meu e da Gi, por isso que a gente está vendendo nossos cursos na Hotmart. Então, Salão de Alta Performance, a gente tem lá o Chanel Perfeito com o Fernando Pascoal, também está na Hotmart. E também para os cabeleireiros de plantão aí, que ainda tem medo de colorir cabelo, o meu primeiro curso de colorimetria está lá na Hotmart também. A descrição está aqui embaixo no vídeo, tá? Eu quero que vocês entrem lá,
para que a gente continue, né, Gi, a gravar aqui o Pod Beleza, que esse custo, por enquanto, é nosso, tá bom? É isso aí. Simone, vamos voltar aqui, então. A gente está acabando o nosso episódio. Então, a gente vai ter que dar uma resumida aí do que a gente falou, né? Sim. E eu só, antes da gente fazer o resumo, eu vou te falar também um problema que eu também tive no salão, né? Para você prevenir aí esses cabeleireiros, esses investidores de plantão. Certo. Onde eu tinha um salão bem bacana. E eu fui sublocar a sala para um pessoal da estética, porque eu não conseguia controlar todo mundo, né? A manicure, o cabeleireiro, o podólogo. Então eu acabei alugando salas para a pessoa da estética. Eu consigo também fazer um contrato para sublocar salas para essa pessoa? Pois é, a gente tem que ver quem é essa pessoa, qual que é a atividade que ela faz. Porque a legislação, às vezes, tem alguma lei que proíbe a sublocação, dependendo do tipo de sublocação que você vai fazer. É por isso que eu falo, a obrigação de entender a lei não é de vocês, é nossa. E aí, no momento em que você traz essa informação para a gente vai analisar, porque são várias profissões diferentes, podólogo, manicure, esteticista e etc. Então, assim, o mundo da beleza, ele é vasto. Então, a gente tem que entender a especificidade daquela atividade para ver quais são os arranjos que a gente vai fazer, quais são as exigências que a legislação faz. Porque tem legislação que proíbe e tem legislação que permite. Então, a gente tem que olhar o caso concreto para poder dar uma solução. Não pode sair sublocando para Deus e o mundo, porque às vezes não pode. Entendi. Então, a gente tem que ter cuidado nessa hora de olhar para quem que você está sublocando esse espaço. Porque tem atividades que não são... que não se atraem, não podem ali estar juntas, entendeu? Então, vai ter que ser casa a casa essa análise. Nossa, que legal, hein, Gi? Importante, tá vendo? Pois é, tem um monte de coisa, né, gente? É um mundo, né? É um mundo que a gente precisa explorar, falar Aqui mais. nos bastidores, quando acabar a gravação, eu já vou ali tirar umas dúvidas. Consultoria. Consultoria, com certeza, porque a gente está nesse mundo da beleza e o nosso objetivo, principalmente o nosso, enquanto escritório de advocacia, é estar cada dia mais próximo do cliente, tanto que o nosso jargão somos parceiro do seu negócio. Por quê? Porque a gente não quer só resolver um problema, a gente quer te ajudar a crescer, a gente faz isso sempre, né? A gente dá várias orientações, às vezes até extra aquilo que foi contratado. Por quê? Porque nós também fazemos parte dessa parte educacional de trazer informação. Precisa. Então, se a gente não faz isso de uma forma bacana, quem vai fazer? Nós temos que colocar a mão na massa. Se a gente quer ver, como você disse, né, a beleza ir para outro nível, todos nós temos que estar engajados, trazendo informação, falando sobre o tema. E aí as pessoas vão cada dia mais entendendo o que acontece, quais são as coisas que devem fazer. E aí o pessoal fica um pouco mais maduro. Daqui a pouco fica mais fácil lidar, mais né? fácil. O que é um bichão vai virando... É isso que eu sempre bichinho. falo. É olhar para aquilo, como que eu vou resolver? E transformar o monstro num monstrinho, bonitinho, entendi, pequenininho. Amigo, exatamente. Porque eu sei que quando a gente fala, né, dessa parte jurídica, que todo mundo torce o nariz. Ai, Deus me livre, quero saber de nada. Já vi muita gente falando, ai, não, lá no salão não quero saber de nada. Eu só vou lá para trabalhar, não quero saber de parte de contabilidade, de nada. A pessoa, ela não se apropria da sua própria realidade e depois fica refém dos outros. Exatamente. Então, se você não se coloca no seu lugar, alguém vem e toma o seu lugar ou faz coisas que você não quer. A gente tem que ter essa questão do posicionamento bem firme, de saber o nosso lugar no mundo, o nosso lugar no espaço. E eu acho que vocês fazem isso muito bem, porque o Pod Beleza, ele tá de parabéns, porque além de, né, você falar que ninguém tem o custo de vir aqui, é um espaço que se abre para trazer informação de qualidade para as pessoas de forma gratuita. Exatamente. Então, é você tirar um tempo da sua vida para sentar meia hora que seja e vou aprender um pouquinho mais sobre o meu negócio hoje. Eu posso implementar isso. Talvez eu não tenha dinheiro para fazer tudo, ou eu não tenho tempo para fazer tudo, porque sempre é tempo e dinheiro as coisas que mais são objeções. Mas eu posso começar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai fazendo aos poucos, daqui a pouco tudo está organizado.
E aí você está tranquilo, respirando, e fazendo, e produzindo, e atendendo as pessoas. Eu acho que é assim que a coisa cresce para todo mundo, né? Isso, muito bom. Muito bom, perfeito esse resumo. E a gente tá bem em cima do nosso tempo. Bem em cima. Bem em cima agora. Sim, então eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos parceiros, cabeleireiros, manicures, barbeiros, o pessoal esteticista, o pessoal que assiste a gente, para a pessoa começar assim, a se organizar. O que ela deve fazer? Procurar um escritório? Simone, nessa câmera aqui, ó, quais são os primeiros passos? Certo. Eu sempre falo que crescer dói, né? Às vezes, assim, a gente não quer dar um passo porque a gente fica com medo, não sei se eu vou ter dinheiro, não sei se eu vou conseguir. Mas a gente fazendo as coisas com previsão, se organizando e fazendo aos pouquinhos, dá para fazer. Então, hoje, se você tem um estabelecimento, comece ali vendo quem são as pessoas que trabalham com você. Se você pode fazer um contrato, o contrato é uma coisa simples. Vamos atrás de informação, como que eu posso fazer esse contrato, como que eu posso trazer um pouco mais de segurança para esse meu estabelecimento. Eu tenho contrato, pessoas que estão aqui, que são MEIs, eu posso usar o salão parceiro, a lei do salão parceiro, que traz vários benefícios. E o que é essa lei? Vamos procurar entender. Foi como eu disse, tira assim 10, 15 minutos no dia, se você não tem meia hora, para ler e entender o que você está fazendo neste lugar. Qual que é o seu propósito dentro do seu trabalho? Para poder construir um pouco mais de informação segura para as pessoas. É isso que eu acho que a gente tem que fazer, trazer informação e buscar essa informação de forma a assegurar ali, a trazer segurança para o seu estabelecimento. Uau! Perfeito. Amei. Eu falei que ia ser um tema bem difícil para mim. Eu até falei pra Gi, esse assunto é um assunto pesado pra mim, mas foi super leve. Ai, que bom! Foi super leve. Você trouxe leveza. Trouxe leveza pro assunto, foi super leve. Excelente, esse era o objetivo. É, isso aí. E a gente precisa, né, de facilitar o que é complicado. Claro, né? Para que mais leveza, pessoas tenham acesso. Que bom. Simone, você quer deixar um recado pro pessoal? Sigam o Pod Beleza, porque aqui tem um monte de informação de qualidade, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, se estiverem precisando de alguma orientação, né? Eu vou deixar a minha rede social, isso, pode que deixar. é o @Simone Faleiros, ou o nosso escritório, que é o FN Beauty Law. É mais difícil. Então, me procurem no Simone Faleiros, que lá vocês vão achar o Beauty Law. A gente vai escrever aqui embaixo para vocês. Fica mais ótimo, fácil. é isso. Estou à disposição de vocês e de vocês. Obrigado, muito Simone. obrigada. Eu é que agradeço. Receber. Eu é que agradeço. Obrigada, gente. Foi ótimo. Esse é mais um Pod Beleza, toda terça-feira às 20 horas. Até mais. Até a próxima, pessoal.